nessa terceira semana hoje. Nós temos mais 3 semanas para frente com outros episódios com esse tema. E muitas vezes essas histórias, elas parecem com a nossa história. Quem já não teve algum momento de tragédia na sua vida? Quem não teve, se prepare para ter, porque nós somos seres humanos. Não estou aqui profetizando nenhum mal, mas às vezes a tragédia, ela pode ser uma doença que a gente não espera, um desemprego, uma crise financeira. Quem já não passou uma situação de que você teve que contar os trocos, não é? Quem já não passou uma situação de ir no supermercado e você passar e você, quando chegou lá que a maquininha zerou, deu lá um número, você tem um produto a mais e você disser, não, é só isso aqui mesmo, e devolver no carrinho aquele outro, não é? Isso são as situações adversas que nós passamos. Um dia alguém lhe trouxe uma notícia ruim, que lhe gelou a alma, que lhe gelou o coração, e você teve que recorrer a Deus para lhe fortalecer, para lhe ajudar, para lhe sustentar. Então veja, são situações que elas vêm nos envolver, e isso vem nos ensinar o quanto nós precisamos de Deus. Se nós temos Deus, nós sairemos da tragédia e nós subiremos a escada do milagre, e nós veremos o milagre de Deus na nossa vida. Por outro lado, temos pessoas aqui que experimentaram tragédias, não duvido eu, mas também muitas pessoas que já experimentaram o milagre do Senhor. Em contrapartida, alguém veio e trouxe uma notícia ruim, mas depois, logo em seguida, você teve de Deus a solução, a direção, que lhe tranquilizou a alma. Houve momentos de sua vida que você foi surpreendido com a abundância. Pode deixar aquelas luzes que estavam antes, que elas clareiam mais, me parece. Eu tenho essa impressão. Você recebeu situações de que você foi surpreendido financeiramente, de vir na sua mão valores, dinheiro, bênçãos que você nem esperava. Há uma palavra de Deus que diz que os camelos virão até nós, é uma palavra que diz respeito a Israel, mas se aplica a nós também, que os camelos, eles virão carregados de presentes para nós. Então, já houve situações na sua vida, acredito que você foi surpreendido por Deus nesse quesito, de vir bênçãos que você nem imaginava, que você nem esperava. Então, de alguma forma, você testemunhou o milagre do Senhor em algum momento. Se não testemunhou, você é um candidato, por esses dias, a experimentar o milagre novinho da parte de Deus para a sua vida. Você é um bom candidato. Eu quero ser esse candidato. Queira ser também um candidato. Eu quero convidá-lo para 2 Reis, capítulo 7. Eu parei com você na semana passada. Em 2 Reis 7:4, não é? Foi o da semana passada, mas hoje nós estaremos lendo 2 Reis 7:8. 2 Reis 7:8. Vamos lá? Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Essa é a palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico de hoje, então. O tópico de hoje é: milagres improváveis muitas vezes se estabelece sobre pessoas improváveis. Milagres improváveis muitas vezes se estabelece sobre pessoas improváveis. Diga à pessoa que está ao seu lado: você está falando com o improvável. O que é um ser improvável? É uma pessoa de que dela, no primeiro momento, não se tem expectativa, não se imaginava que tal pessoa poderia alcançar tal situação. Uma situação muito difícil.
Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus usa coisas simples para confundir as sábias. Deus usa situações que a gente nem espera para confundir os sábios. Da onde não se espera é que muitas vezes surgem situações. Eu não sei se foi para vocês que eu disse essa fala, ou se foi em um culto no domingo, de que os judeus esperavam Jesus como aquele Messias, como aquele que viria, e como veio da linhagem de Davi, mas que viria como o rei Davi, guerreiro, vencendo Golias, estabelecendo o seu reino material, ampliando as fronteiras. Era assim que Israel esperava o seu Messias. Era assim que eles esperavam que Jesus viesse com a espada, estabelecendo reinos, tal. E Jesus vem montado num jumentinho de forma improvável, com uma palavra mansa. Alguns até pensaram que talvez o Messias fosse João Batista, porque ele veio mais aguerrido, raça de víboras, falando isso e aquilo. E na verdade Jesus, ele vem dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a vinda de Jesus, como foi? Foi de uma forma improvável. Veja, a começar de uma virgem. Jesus, ele foi concebido a partir de uma virgem. Então isso é uma situação improvável. Mas isso foi um milagre que aconteceu sobre uma situação improvável que não se esperava. Você olha os leprosos, eles eram as últimas pessoas a serem os primeiros a partilhar do grande despojo que os sírios deixaram. Eles seriam os últimos, porque eles eram praticamente os amaldiçoados. Alguém leproso, naquele contexto, era alguém que Deus rejeitava no pensamento deles naquela época. Alguém com lepra era alguém amaldiçoado. Então, que coisa interessante isso, não é? Era improvável que eles fossem os primeiros a saborear os despojos que os sírios deixaram. Você olha, por exemplo, isso é uma situação de milagre. Eu não sei o seu caso, não é? Mas às vezes algumas pessoas, elas são preparadas para ter sucesso. Elas são preparadas para assumir posições. Mas tem pessoas que, de alguma forma, de forma improvável, elas ocupam lugares que a gente olha e diz: esta pessoa não tem o gabarito, esta pessoa não tem o porte, esta pessoa não tem o currículo, esta pessoa não tem a capacidade para exercer essa função, para estar nesse lugar. Tem mais pessoas aí, mais qualificadas. Como é que essa pessoa está ali? Gente, aprenda uma coisa: milagre não se explica, milagre se vivencia e se aceita. Milagre não se explica. Como é que eu vou explicar que Jesus nasceu de uma virgem? Isso é uma utopia, uma coisa estranha, uma loucura, algo muito distante de compreender, mas isso é um milagre. Jesus nasceu de uma virgem, isso é um milagre. Como é que eu explico que Deus, com o sopro das suas narinas, diz Jeremias, soprou a noite inteira com as narinas e abriu o mar vermelho? Não tem como. Não tem como a gente explicar isso. Eu não sei se você é testemunha de algumas situações, de que você quis explicar como é que Deus fez por você tal coisa, e você não conseguiu explicar aquilo que Deus, aquilo que o Senhor fez por você. Milagre não se explica, milagre se vivencia e se aceita. Então escute uma coisa: isso é um milagre de Deus, uma situação que humanamente não tem tudo para dar errado, não tem como acontecer. Como é que essa pessoa chegou nesse lugar? Como é que essa pessoa conseguiu tal coisa? Como é que essa pessoa saiu dessa situação? Isso é um milagre. Porque milagre é algo
que não se espera, que não se explica. São milagres improváveis. Esses milagres extraordinários, elas acontecem sobre situações de pessoas improváveis. Você olha, por exemplo, olhe, queridos, olha o Novo Testamento. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, depois de Jesus, ele figura a pessoa mais proeminente do Novo Testamento, o primeiro teólogo do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. É improvável que alguém diria que esse homem seria um eixo importantíssimo na igreja, que esse homem seria estruturante para a vida cristã, porque outrora ele perseguia a igreja, matava os irmãos. É como se você pensasse, Bin Laden se converteu e virou conferencista. Meu Deus do céu, mas não pode ser verdade. Como é que o Bin Laden, como é que o Osama Bin Laden, que já morreu, como é que ele se converteu, não é mais muçulmano, e agora está pregando a palavra, abrindo igreja por todo lado, levando multidões para Jesus? Isso é uma coisa improvável. Olha que interessante isso. Você olha, por exemplo, a história do rei Davi, você vê a sua narrativa e você o observa que ele era um rapaz improvável de assumir o trono de Israel. Você está acostumado a ouvir essa história nessa igreja, porque a história de Davi é muito lembrada por nós pregadores, de que todos os seus irmãos passam diante do profeta para ser escolhido como futuro rei de Israel. Todos os irmãos, a começar do mais velho, do mais provável, o Eliabe, o mais forte, o mais velho, o que já guerreava, o militar, aquele que todo mundo esperava, que poderia ser um candidato, embora não fosse da família real, mas pelo menos era forte, era alto, era grande, já era guerreiro. É como se, por exemplo, eu fosse escolher alguém para, sei lá, pastorear essa igreja. O mais provável é pegar um pastor auxiliar. Aí eu vou lá e olho e digo o seguinte: pessoal, eu acho que o Ederson, eu quero que o Ederson seja o pastor dessa igreja quando eu for embora no dia 31 de dezembro. Só que eu não estou dizendo o ano, né, doutor Schneider? Não estou dizendo o ano. Como é que é? Não, mas como assim? Por que não pegou alguém da diretoria? Por que não pegou um pastor auxiliar? Que conversa é essa? Todo mundo espera que venha alguém, que seja um, que seja o outro, o pastor Arnoldo, o próprio Marcondes da diretoria, o próprio irmão Maurício, sei lá, pega qualquer. Mas o Edson não é um baterista da igreja? Não entendi nada. Pois é. É isso aí. Eu quero dizer que eu estou indo agora dia 31, o Ederson, não, estou brincando. Ele ficou vermelho agora ali, né? Não, estou brincando. Viu? São coisas que ninguém espera. Como é que alguém olha para você, ou olha para mim, olha para Davi? Davi, inclusive, nem está no cenário ali. Davi está lá com as ovelhas. Todo mundo desfila diante do profeta. Os candidatos prováveis, aqueles com habilidade. E aí o profeta diz: pois é, tem uma coisa errada. Nenhum desses. Esses são prováveis. Não tem aí alguém? Não tem alguém aí improvável que não se imagina? Você não tem um outro filho, Jessé? E aí Jessé diz: eu tenho um, mas ele é um piá. Ele é um adolescente. Ele é um menino. Deveria ter 16 anos de idade. Ele é um menino. Não, mas eu acho que não, né? Ele nem é maior de idade. Não. Traz ele aqui para mim. E quando o menino chega diante do profeta, o profeta tem um olhar. Alguém já disse que profeta vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente o que ninguém sente. Isso são coisas que só um profeta de Deus sabe dizer, e não é coisa do achismo. Sabe,
Gente, como eu já, assim, pessoas já me encheram o saco com falsas revelações, de eu estar cansado. Eu lembro da época da construção da igreja, eu levantava às 5 da manhã, ia para a lida, construindo a minha casa, construindo a igreja, uma pauleira, faculdade, um monte de coisa. Eu ficava morto de cansado. Eu lembro que veio uma irmã, se achando de profetisa, veio e disse: Deus manda me dizer que o senhor está muito cansado. Eu digo: você é doida? Você não está vendo que eu estou cansado? Não é possível, né? Final de ano. Não é possível, né, gente? Não pode ser verdade, né? É óbvio que a gente está cansado. Final do ano, pauleira, 1000 coisas ao mesmo tempo. Não precisa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é? Escute uma coisa, queridos. Era improvável que esse menino fosse escolhido, mas quando o profeta bate o olho nele e diz, o Espírito de Deus disse ao profeta: levanta e unge-o. Esse é o menino, esse é o rei. Isso era impensável. Depois você vai vê-lo guerreando com Golias. Gente, a Bíblia diz que o rei Saul, dos ombros para cima, era o mais alto de todo Israel. E foi por isso que ele foi escolhido, porque ele parecia ser o provável. O biotipo dele era, não é, aquele biotipo de rei, de maior. Por isso Saul foi escolhido, porque Saul era o provável, mas Davi era o improvável. Aí você vai ver quando Davi vai desafiar Golias, todos os soldados de Israel tremem, têm medo, inclusive os próprios irmãos de Davi, inclusive o próprio rei, não tem coragem de ir. O máximo que ele faz é um desafio. Se alguém, se tiver algum macho aqui que for lutar contra o Golias, eu dou a minha filha em casamento, isento a família de imposto de renda. Não precisa pagar imposto de renda, não precisa declarar imposto de renda, e vai ser meu genro. O máximo que ele faz é isso. Nenhum homem se manifestou, nem os prováveis generais de Israel, nenhum irmão de Davi, aqueles candidatos a assumir, a receber a unção de rei, nenhum deles. Sabe quem vai? De novo, vai o menino improvável que ninguém imaginaria. E aí acontece um milagre imaginável. Um menino de 16 anos, de 17 anos, vence um homem de quase 4 metros de altura. Um homem experimentado na guerra. É como se eu fosse lutar com um desses homens de, UFC. O máximo que eu vou fazer é dizer: pare em nome de Jesus. É improvável que eu vou vencer uma luta com um minotauro. Até o nome do homem assusta, minotauro. Aí deve sair com medo. A gente se abaixa, dói tudo, não é? Os caras acostumados a lutar, tem um monte de faixa de preta, não sei o que, tal. É improvável que eu vou levar um laço. Você entendeu? É isso que vai acontecer com Davi. Davi vai chegar diante de Golias, e é improvável que ele vença. Ninguém acredita nele, mas ele vai. E os milagres improváveis, eles se manifestam na vida de pessoas improváveis. Escute uma coisa, talvez as pessoas esperassem que um primo seu, um irmão seu, um parente seu, uma pessoa conhecida sua, alguém da sua infância, da sua juventude, chegasse aonde você chegou. Era improvável que você chegasse aonde você chegou. Mas Deus, na vida dos improváveis, estabelece milagres improváveis. Se você se acha uma pessoa que, sabe, não é se menosprezar, porque é um perigo quando alguém se desvaloriza, mas também é perigoso quando alguém bebe do narcisismo, não é? Eu me amo, eu me adoro, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu faço e aconteça. Isso é um perigo, não é? Por outro lado, também tem aquelas pessoas que elas transitam no meio termo. Elas reconhecem as suas fragilidades e elas reconhecem Deus acima de tudo, mas em alguns momentos se acham incapacitados para assumir
algumas missões, chegar em alguns lugares. Talvez você se ache uma pessoa, não, eu nasci para ser liderado, eu nasci para ser servo, eu nasci para ser empregado. Incapaz, nunca. Eu nasci para ter minha própria empresa, para ser um empreendedor, gerenciar pessoa, nunca. Não. Eu nasci para pilotar fogão. Queridos, muitas pessoas que estão em situações de destaque, elas se achavam improváveis. Não só elas, mas muitos que estavam à sua volta. Mas elas deixaram que Deus as levasse, como aconteceu com os 4 leprosos. Era improvável que os 4 leprosos fossem os primeiros, numa época de tragédia, a comer, a se alimentar, a desfrutar. Mas Deus quis, aprenda isso, Deus quis estabelecer sobre eles um milagre, e eles aceitaram. Quando Deus quiser estabelecer um milagre sobre você, aceite, receba. Quando Deus quiser estabelecer sobre você, improvável, uma grande vitória, não fique dizendo eu não mereço. Diga: Senhor, eu recebo tudo aquilo que vem do Senhor para mim. Pode aplaudir a Ele, porque Ele merece. Se você pode, mais forte, mais animado, com mais coragem, com mais vontade. Eu gostaria que você recebesse de Deus isso nesta noite. Reconhecesse que é Deus na sua vida, porque talvez você não foi criado para chegar aonde você está. Não que seja errado ser criado, preparado, formado, instruído, capacitado. Isso é bom, mas há pessoas que Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. Alguém já disse que Deus sofre de Parkinson, não é? Que Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Alguém já disse isso, que Deus tem Parkinson. Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Escute uma coisa, queridos. Talvez você seja uma pessoa que você se olha e diz: mas será se eu tenho condições de fazer o que sonho fazer, o que estou fazendo? Como é que eu cheguei aqui? Isso foi um milagre improvável, sobre alguém improvável. Digam amém. Segundo item desta noite, que eu gostaria que você aprendesse, compartilhe o milagre. Diga para o seu irmão: é para você isso aí. Compartilhe o milagre. Vamos lá, compartilhe o milagre. Vamos para o texto então. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Se você puder anotar essas referências, se você puder escrever a data de hoje, na sua Bíblia, na sua agenda, faça isso. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de evangelho. Vamos traduzir isso. Hoje é um dia de evangelho. Hoje é um dia do evangelho. Hoje é um dia de boas notícias. Hoje é um dia de boas novas. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Digam amém. Queridos, boas novas precisam ser compartilhadas. Vamos usar as nossas redes sociais para partilhar coisas boas. As pessoas, elas têm prazer em partilhar sofrimentos, notícias ruins, tragédias. Vamos usar o altar de Deus para partilhar histórias favoráveis, milagres. Eu quero convidar você que quer gravar um testemunho de milagre para combinar conosco. Vem aqui na rádio. Vem aqui na rádio gravar o seu testemunho para nós contarmos. Muitos países estão acompanhando a nossa rádio, o nosso culto. Nós queremos que você venha gravar o seu testemunho, venha contar o que Deus tem feito na sua vida. Gente, olhe para mim, você.
Às vezes nós temos a mania de ressaltar as coisas ruins. Ou, por exemplo, no culto, nós pregadores, pastores, nós temos mania de dar falta dos que não estão. E às vezes não percebemos os que estão. É preciso perceber os que estão, notar os que estão. É preciso então, queridos, compartilhar as coisas boas que Deus nos tem dado. Às vezes com prazer, com afã, nós com facilidade contamos das tragédias, das coisas ruins. Está na hora de nós darmos um passo adiante e com alegria começar a contar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Alguém aqui tem milagre para contar? Levante sua mão. Você tem algum milagre para contar? Você tem alguma dádiva para contar? Levante sua mão. Você tem alguma vitória para contar? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos começar a contar os milagres. Não tenho, estou desempregado. A mulher me deixou. A mulher me deixou. Meus filhos não me querem mais. Apareceu uma coceira de um lado, uma lepra do outro, um me critica de um lado. Todos os meus pedidos para serem meus amigos no Face, todo mundo rejeita. Ninguém mais aceita os meus convites. Você está respirando? Você conseguiu vir aqui? Você conseguiu pegar um copo com água? Você conseguiu saborear um pouco da água? Você conseguiu sentar e perceber as suas costas? Você pegou alguma coisa e alguma coisa te mordeu, te machucou? Ai, meu Deus, se machucou aqui, mordeu aqui. Que bom. Se alguma coisa te ferisse e você não sentisse a dor, isso seria um mau sinal. Então veja, de alguma forma nós temos maravilhas para compartilhar. Nós precisamos compartilhar o que Deus nos tem dado. Olhe para mim você, querido. Deus tem nos dado dons, talentos para partilhar com os outros. Deus nos tem dado suas bênçãos para partilhar com os outros. Deus nos tem dado milagres para nós contarmos os milagres. De alguma forma eu quero convidar você para partilhar o milagre que Deus tem feito na sua vida. Para que nós fizemos aquele curso? Para que nós fizemos tal situação? Por que nós compramos aqui? Por que temos esse carro? Só para desfilar de bonito? Por que nós temos essa casa? Só para dizer que eu tenho? Ela tem um propósito. Esse carro tem um propósito. A sua voz tem um propósito. Seu pulmão, seu talento, seus dons, seu jeito de ser tem um propósito. Tudo que nós temos em nossa vida serve a alguém. Pode ser útil para alguém. Não é só para nós. Queridos, vamos partilhar o que Deus nos tem dado. É por isso que essa coisa de ir para a célula, ser um líder de célula no futuro, isso é partilhar o evangelho que nós temos recebido. Eu quero convidar você a repartir o que Deus lhe tem dado. Reparta, não quero que você venda a sua casa e dê metade para um, metade para outro. Não é isso. Mas você pode, por exemplo, comprar um pão, e você pode comer esse pão, e alguém de verdade necessitado precisa desse pão. Você não espere ele mofar no armário, mofar na gaveta. Vá lá de antemão e reparta esse pão com alguém. Eu quero convidar você a partilhar essa voz maravilhosa que você tem. Você não tem uma voz bonita? Aqui tem gente de voz maravilhosa. Nós queremos você servindo a Deus. Você é uma pessoa estrategista, cheia de ideias. Vamos usar isso para a obra de Deus. Domingo o irmão me disse: pastor, a minha empresa eu trabalho. Ele me disse com o quê? Não era... Esqueci o nome do que ele trabalhava na empresa. Ele disse: eu vi o senhor falando acerca dos bombeiros e tal. Se o senhor precisar, ele é como se fosse torneiro mecânico, uma coisa assim. Ele, se o senhor precisar, ele falou o nome do material. Se o senhor precisar disso, a minha empresa está à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Se for preciso tornear alguma peça, você não precisa pegar fora,
a minha empresa vai ajudar. Eu digo, oh, que bacana, que coisa boa. Domingo um outro irmão me disse ali do lado, me disse, pastor, eu tenho uma empresa que mexe com central de ar. Não é só com espírito, com central. Eu trabalho para o Hospital de Caridade, Unimed. Se eu precisar mexer na central, conte comigo. Eu digo, que coisa boa. Sabe? São essas coisas que a gente pode, na obra de Deus, hoje de manhã. Esqueci o nome daquele rapaz. Acho que ele é cunhado até do pastor Augusto, namorado da Gabi. É Gabi o nome dela? Não. Estava hoje de manhã aqui com uma caixa de salgados. Eu disse, o que é isso? Ele disse, para o projeto. Não é lá na empresa, no ceder isso aqui, eu vou trazer para compartilhar no projeto. Eu disse, é isso que eu estou dizendo. A gente pode partilhar algumas coisas. Para que mofar dentro de casa? Para que ficar só para mim? Esse egoísmo, vamos partilhar. Você pode convidar alguém para vir para a igreja, partilhe isso, o seu convite. Isso são coisas que abençoam pessoas. Digam amém. E para mim encerrar, o último item, que eu quero orar com você hoje, quero ter um tempo especial de oração. Quando você receber o milagre, dê a Deus honra. Quando você receber o milagre, dê a Deus honra. Vamos para esse texto então, queridos. 8:8, 2 Reis, capítulo 8. Vai anotando esses textos que são importantes. 2 Reis 8:8. Ele ordenou a Azael: vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar dessa doença. Sabe o que é isso? Sabe quem disse essa frase? O rei Ben-Hadad, que estava cercando Samaria. Olha que coisa interessante. Ele reconhece aqui o homem de Deus. Ele reconhece a Deus e leva presentes como se fosse oferecer a Deus. Olha que interessante. Queridos, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Volta para mim lá, por favor, o tópico. Ter muito claro, honrar a Deus. Eu já contei para vocês uma história de uma senhora que chegou para mim aqui. Nós estávamos construindo a igreja, levantando, só estava na armação, não tinha o telhado ainda, não tinha forro. Ela veio aqui um dia e disse: pastor, o senhor é o pastor da igreja? Eu disse: sim, sou o pastor da igreja. Ela disse: pastor, eu tenho lá uma fazenda que eu quero vender e não consigo, é uma coisa enrolada, não sei o quê. Já coloquei um monte de imobiliária, não sai. Onde? Aí ela falou, tá, não sei, 24 milhões, uma coisa assim, era milhões. Ela disse: se Deus abençoar que eu vender, eu vou trazer o dízimo. Com o dízimo o senhor constrói a igreja. Eu digo: não, construi e sobra ainda. Não é? Construi e sobra, porque a construção aqui, ela foi na média de 300 mil. Quando nós concluímos, não é? Depois de anos pagando ela, o pré-moldado, tudo, o pré-moldado deu 70 mil, mas a mão de obra para levantar, a pista, tal, deu um pouco mais de 300 mil. Eu digo: não, sobra. Aí era uma pasta assim. Eu lembro, nós estávamos aqui e orei. O senhor pode esperar, pastor, vai vir. Eu estou esperando 10 anos depois, até hoje. Se eu ver ela, eu tenho facilidade de fisionomia, não é? Mas eu nem me lembro do rosto dessa senhora. Eu soube que ela conseguiu vender, mas não sei o que ela fez com o dízimo. Aqui não foi. Só se ela se enganou de igreja. Nunca mais apareceu. Que coisa engraçada, né? Sabe aquela pessoa que diz para você assim, ó: se Deus nos abençoar, eu também vou te abençoar. E nunca mais. Sabe, queridos, honrar a Deus é muito importante. Honrar o Senhor. Eu quero ensinar essa igreja a aprender a honrar a Deus quando você recebeu o milagre. Por exemplo, você passou no concurso lá, você estudou, você fez sua parte, você até inclusive fez um curso preparatório para ajudar no concurso. Aí você passou,
e alguém bate nas suas costas e diz, como você é bom, aí você se vira e diz, é verdade, eu sou bom. Nossa, cadê o mérito de Deus também, que te deu forças, que te deu graça? Nós não estamos subestimando a sua inteligência, nós não estamos subestimando ou isentando o seu esforço, as horas de café com Red Bull na madrugada. Não estamos isentando o teu esforço, mas de alguma forma Deus te deu força, Deus te deu saúde. Gente, eu tive colegas meus na faculdade, olha que na metade do semestre trancaram jovens solteiros, que o pai pagava a faculdade, que morava sozinho, não tinha conta nenhuma para se preocupar, não tinha mulher para incomodar, não tinha marido para chatear, sabe? E na metade do curso tiveram que trancar o curso e se internar, porque estava com estafa. Eu digo, meu pai, eu não sei o que negócio é esse de estafa. E eu lá com a mãe no terceiro AVC, acamada. Nós fomos para a pastora, eu comecei 6 meses antes dela. Quando a pastora entrou, a Israele tinha meses, tinha uns 3 meses quando a pastora entrou, criança pequena. As duas mamavam. Pensa. E teve jovem assim, que colegas nossos, na metade do curso lá, foram 5 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Cadê fulano? Ele trancou porque está com estafa, estressado da faculdade, está com depressão. Eu digo, meu, sério? E nós na pauleira aqui, igreja, mãe doente, criança pequena, sabe, gente? Eu vou dizer que foi a minha resiliência? Eu vou dizer porque eu sou forte? Capaz. Eu tenho que acreditar isso a Deus, ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória. Pense nisso, queridos. Querido, Deus te deu uma vitória, honre. Eu nunca vou me esquecer do testemunho da Clevi, que ela conta, que todas as vezes que em algumas épocas, quando era do mundo, os macumbeiros pediam oferendas, ela levava o melhor, era a melhor champanhe, era o melhor vinho, não era a galinha que estava bichada, era a melhor galinha que ela comprava para os macumbeiros. Isso era para honrar os demônios, sabe, gente? Ela disse, pastor, a gente precisa fazer isso na igreja. Isso é muito interessante, queridos. Sabe, meus irmãos, às vezes o que a gente faz para Deus, o que não se compara com o que Ele faz para nós. Isso é uma forma de desonra a Deus. Eu quero ensinar você a honrar a Deus. Você está desempregado, faça um voto com Deus. Diga, Senhor, se o Senhor me der o emprego, eu vou ganhar lá R$2.000, eu vou te honrar com o meu dízimo, que é 10%, que é R$200. O que é R$200 comparado a R$2.000? Pensa. Quando você dizima, querido, é uma forma de você honrar a Deus, de você honrar o Senhor. Sabe, um pastor nosso foi lá, orou por você, ungiu a casa, abençoou você. Aí você vem, não fui eu que fui lá, foi um outro pastor auxiliar. Obrigado, pastor Pedro, obrigado porque o senhor... Não foi eu. Abraço e cumprimente quem foi lá. Sabe, honrar quem foi lá. Embora foi debaixo da minha autoridade, mas dê honra a quem tem honra. Eu nunca vou esquecer um irmão nosso que foi levar uma cesta básica para uma família que um outro irmão deu. O irmão deu a cesta básica, mas não pôde levar, e mandou o outro ir. Quando chegou lá, entregou a cesta básica à família. Obrigado, o senhor tem um coração maravilhoso. E o irmão ficou bem quieto assim, e eu estava junto. Digo, não pode ser verdade. Ele ficou assim, bem quieto, e a pessoa dizendo, eu estava precisando, como o senhor é bênção, o senhor é muito querido, que Deus lhe recompense. Aí, e eu fiquei esperando a pessoa dizer assim, não foi eu fiquei observando a cena. E o irmão ficou bem quieto, não disse assim, não, irmão, não, amém, capaz, mas na verdade quem deu, eu só vim trazer, quem deu foi o irmão fulano e tal. A pessoa recebeu para si a glória, isso é um problema. A glória não pode ter sido. Aí depois eu disse, não, meu irmão, na verdade, aí eu disse, quem deu foi o irmão fulano de tal. É só porque o irmão trouxe, nós estávamos sem carro, e aí o irmão estava com carro, ele merece um mérito, mas quem deu a cesta básica foi o irmão fulano de tal. Foi ele que comprou no mercado e mandou. Sabe, gente,
É muito importante considerarmos isso. Eu nunca vou esquecer, e eu vou encerrar orando com você com essa história. Um dia eu cheguei aqui uma sexta de tarde. Essa irmã dessa história já está na glória, pelo menos eu presumo que esteja na glória, porque já morreu. Ela disse, um dia eu vim aqui, estava aqui no curso de tarde, ela disse, com o envelope do programa Show da Fé. Olha aqui, pastor, sou patrocinador do Show da Fé. Eu digo, sério? Sim, eu ajudo o Show da Fé. Eu disse, que bênção, coisa boa, que a senhora ajuda o Show da Fé. Quanto é que a senhora ajuda lá? Eu ajudo todo mês com R$100. Eu digo, que maravilha, coisa boa. Mas a senhora é dizimista aqui, né, querida? Era anos, começou lá do outro lado nosso. Ela disse, não, pastor, aqui nessa frente, sexta de tarde. Eu digo, sério? Não sou dizimista, não. Eu digo, tá. Mas a senhora é semeadora, não é? Semeadora é quando alguém dá uma oferta por mês, uma oferta voluntária. A pessoa escolhe dar R$20 todo mês, a pessoa escolhe dar R$50 todo mês. É uma oferta destinada à construção. A pessoa que escolhe o valor. E eu perguntei, a senhora é semeadora, né? Ela disse, semeadora? Não sou semeadora, não. Eu digo, não pode ser. Você entendeu, queridos? Mas, irmã, a senhora é membro da igreja desde o outro lado. A senhora não é dizimista? Não, pastor. A senhora não é semeadora? Não, pastor. Eu digo, não pode. Eu digo, mas minha irmã tem uma coisa errada. Então, assim, quando a senhora ficar doente no hospital, a senhora vai chamar o Soares para vir orar pela senhora. E eu duvido que ele vai pegar o jatinho dele, que ele tem um jatinho. Na época eu tinha o Renault 19. Eu estou aqui com o Renault 19 para cima e para baixo, lhe visitando. E eu duvido que o Soares venha no seu jato lhe visitar. Então, da próxima vez que a senhora ficar doente, a senhora vai chamar o R.R. Soares. Porque a senhora ajuda ele, a senhora honra ele. A irmã não sabia onde enfiar a cara. E não podia enfiar mesmo, porque tinha que criar vergonha uma pessoa dessa. Uma semana atrás, eu estava na casa dela, porque ela cedeu uma peça, ela cedeu uma parte da frente da casa para um conhecido lá construir uma peça. E o cara, em vez de construir uma peça, o cara construiu duas. E estava tomando de conta da casa dela. Eu tive que acionar um irmão nosso da prefeitura para ir lá, porque a irmã tinha um filho aqui que não cuidava direito, e o filho estava nem para a mãe dele, e era nós que a igreja que cuidava. Aí eu fui lá e disse, não, minha irmã, esse cara vai tomar a sua casa. Ele construiu dois pisos na frente da casa da irmã. Ela cedeu a garagem. Ele fez um piso em cima da garagem e fez um sobradinho. E aí estava pegando o documento dela para passar para ele a casa. Olha a malandragem do cara. Aí eu fui lá, a irmã me preocuparam, pastor, esse homem agora tomou de conta. Nós vamos resolver. Aí tem irmão nosso na prefeitura, nós estamos lá, falamos com ele, mandamos fiscal lá, embargaram a obra, tiraram o cara. Eu disse, pois é, uma semana passada eu fiz isso pela senhora. Se eu soubesse que a senhora não é dizimista, eu tinha mandado chamar o R.R. Soares. Eu digo, minha irmã, eu não acho ruim a senhora ajudar o Soares, mas comece na sua casa, comece na sua igreja, comece com o seu pastor. Como é que a senhora fica lá, mandando ajuda para pagar o programa de TV de Soares, e não ajuda a pagar o nosso informativo aqui da igreja, não ajuda a pagar a luz que a senhora está sendo iluminada, não ajuda a pagar o som que nós estamos propagando a voz, não ajuda a pagar a luz do ar-condicionado que a senhora está usando. Eu digo, minha irmã, não é possível, isso é falta de honra. É a mesma coisa de você vir aqui na igreja, olha, é a mesma coisa de você vir aqui na igreja, receber a oração e Deus te abençoar, e na sexta-feira você vai no terreiro, faz um trabalho, agradecendo pela bênção alcançada aqui. Tem uma coisa errada, sabe? Você não deu a Deus a honra. Você tem que vir honrar a Deus aqui. Isso é muito importante. Quando Deus lhe abençoar com um milagre, dê a Deus a honra. Acredite a Ele o milagre. Acredite a Ele a bênção. E se você o fizer isso, Ele vai acreditar a você mais milagres ainda. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria.